Aqui no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 3 fundos imobiliários para 2024 e ainda mais um Fiagro para a gente poder estudar e começar o ano como? Se informando da melhor maneira possível. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E de acordo com os analistas da BB Investimentos, 2024 pode ser um ano muito promissor para os fundos imobiliários da classe de tijolos e até mesmo para alguns fiagros, pois esse mercado tem aumentado bastante. O que a gente pode perceber aqui embaixo é um aumento expressivo do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores. A gente tem uma atratividade mensal com aumento consecutivo de investidores para fundos imobiliários e para fiados. Com isso, o IFIX também fica mais competitivo e o valor das cotas vem aumentando. A gente pode perceber que no último ano aumentou-se 15% com uma ascendência maior após março, abril. E segundo os analistas da BB Investimentos, a gente tem alguns destaques para a gente ficar de olho para 2024. Observe bem que eu disse ficar de olho e não sair comprando qualquer coisa, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre um fundo imobiliário de shopping, um fundo imobiliário de escritórios, fundo imobiliário que investe em outros fundos e para a gente finalizar um Fiagro bastante interessante com uma pegada diferente das que eu trago aqui no canal. Começando com os fundos imobiliários de shopping, quando você investe em um fundo imobiliário de shopping, quando você compra uma cota, você passa a ser um pequeno dono ali daquela propriedade e recebe os rendimentos provindos desse tipo de sistema. Então, o que a gente vem observando que está aumentando muito os movimentos econômicos que estão circulantes ali nos shoppings, né? Os shoppings sempre cheios, sempre lotados, a economia aumentando. E isso tende a aumentar com a diminuição do desemprego, com a diminuição da taxa de juros e com maior fomento pelo comércio. E aqui os segmentos de shopping voltou a ser destaque, né? Com a redução dos juros e do desemprego. Foi como eu disse, e está de acordo com os analistas aqui. Eu trouxe esse fundo, que é o HGBS 11, para a gente poder discutir. É um fundo que tem vários shoppings, mais de 14 shoppings, ele tem uma pequena participação. A gente observa nele diversificação, então ele tem uma diversificação ali por todo o território brasileiro, por exemplo. Então ele tem quase 80% da sua carteira de investimento está em fundos imobiliários de shopping. Ele tem também alguns fundos imobiliários para fazer giro de carteira e ganho de capital, tem alguns CRIs e também o seu caixa está em renda fixa. Então a gente observa que a maior participação dele é no Shopping Pen, com 14%, depois ele tem o West Plaza com 10%, depois ele vai diluindo a sua participação nos demais shoppings. Ponto positivo desse fundo imobiliário de shopping é a sua diversificação em números de shoppings diferentes e a regionalidade. Então isso diminui o risco de você investir. Por quê? Caso aconteça algo inesperado em alguns shoppings, em alguma região, algum setor, você está protegido com os outros. Ele tem performado bem, o valor da cota dele é um pouquinho mais caro do que as negociações aí que estão mais comuns, né? Negociando R$ 226 na data de hoje. A gente observa também junto com o IFIX que ele teve esse aumento. Um dado interessante é a distribuição ali de dividendos crescente. Teve uma pequena quebra em 2021 e 2022 devido à crise sanitária, mas ele vem se recuperando ali com a sua distribuição. A gente observa também, quando vamos analisar o fundo imobiliário de shopping, coisa muito importante é o percentual de vacância das lojas. Se as lojas estão vazias, se os shoppings estão com muitas lojas para alugar, tudo isso a gente analisa na vacância. A gente observa que a maior parte é no West Plaza, com 13%, o resto está bem diluído, por isso que a diversificação do fundo é interessante por causa dessa questão da vacância, tá bom? Para você negociar o HGBS 11, você vai pagar R$ 226,97, que está negociando quase um preço justo, 1% mais caro. O mercado está disposto a pagar porque ele devolveu um dividendo de R$ 2,00, dando um índice mais ou menos de 8,5%, 8,6% nos últimos 12 meses, mensalmente está 0,8%. Para essa categoria de fundos imobiliários de shopping, está bem dentro do que é um padrão normal, tá bom, pessoal?
Então, eu trouxe outros também para a gente ver que não tem só o HGBS 11. A gente tem o VISC 11, a gente tem o HCML, a gente tem o XPML. HCML, no qual eu tenho na minha carteira privada, eu gosto bastante. A gente observa o quê? Quando um segmento ele está em excelência, todos os restantes tendem a acompanhar. O que eu quero dizer com isso? A gente observa que a negociação preço sobre o valor patrimonial dos shoppings em geral, dos fundos imobiliários de shopping, está acima de 1,0. A gente tem aqui hoje o que teoricamente estaria mais caro, o XPML e o VISC 11 com 1,06. E o HGBS 11 e o HCML 11 está 1,01. Né? Tem uma divergência no valor das cotas para quem quer aportar também, mas o principal aqui é a questão também do dividend yield, onde o HCML está na frente, mas eles são quase que qualitários aí. Então, para você analisar, você vai o que faz, né, teoricamente, eu me interessar em comprar um shopping é a diversificação de onde que os shoppings estão, a qualidade dos shoppings. E aquele fundo tem, o que o gestor vem fazendo para melhorar o fundo mensalmente. Por isso que é importante você ler os relatórios, tá bom? Agora falando do nosso querido e amado agronegócio aqui do canal, muita gente gosta dos fiagros, eu trouxe esse especial para vocês, de acordo também com o BB Investimentos. Eu fui lá no relatório, li tudo e trouxe pra gente, que é o RZTR11, que é um fundo de investimento do agronegócio, bem diferente do que eu estou acostumado a trazer aqui no canal. Mas o segmento do agronegócio em geral tende a ter uma perspectiva boa. Em 2023 agora a gente teve, claro que entre altos e baixos, momentos positivos, e para 2024 a gente tende, porque trata-se de um dos segmentos que mais tem contribuído para o crescimento do país. Grande parte do PIB é realizado pelo agronegócio. Em 2023 a gente tinha, né, até setembro, que foi o dado do relatório, já 7 bilhões de investimentos. Tende de agora para frente a gente ter esse fomento pelos fiagros muito maior, e em 10 anos pode ser que esse segmento se sobressaia aos fundos imobiliários. Então é importante a gente ficar de olho nas modalidades que estão começando a surgir de diversificação dos fiagros, tá? E esse fiagro ele vem performando positivamente também com o fechamento da sua cota em R$104, se você quer ser um investidor, que teve ali um crescimento nos últimos 12 meses de 6%. Mas o que eu achei mais interessante nesse fiagro foi a modalidade, a tese de investimento dele, que ele trabalha de maneiras diferentes dos fiagros que a gente está acostumado. Os fiagros que a gente está acostumado a analisar são os fiagros atrelados a CRAs, né, os Certificados de Recebíveis Agrícolas, onde ele compra as dívidas das securitizadoras e começa a receber as parcelas dos credores, né, que seriam ali o pagamento dos boletos, em tese, onde ele financia. Aqui não. Esse fiagro ele trabalha similar a uma parte do que a ação, a Brasil Agro faz, né? Se você conhece a Brasil Agro, que ela está negociando na Bolsa de Valores também, o que ele faz? Compra fazendas, trabalha naquela fazenda ali e vende por um valor mais atrativo. Isso é uma das modalidades. A outra modalidade que a gente tem é o Sale and Leaseback, é o seguinte: ele compra a terra do produtor e arrenda para ele novamente. Para quê? Para repassar para ele esse dinheiro, para ele investir nessa terra e poder faturar mais com isso. Também o fundo começa a ganhar mais essa rentabilidade mensal do empréstimo que fez. Ou também o fundo compra terras que são, em tese, mais atrativas por estarem desvalorizadas, trabalha na valorização dessa terra e revende. Ou ele pode fazer o seguinte: ele pode comprar essa terra de um produtor, ele pode arrendar para outro produtor e todo mundo sai ganhando isso. Então ele tem 3 teses de investimentos: a buy to lease, onde ele compra de um produtor e aluga para outro, arrenda; sale and leaseback, que é você arrenda de volta para o mesmo dono; ou a land equity, onde ele compra no valor mais atrativo. Então um fiagro que eu acho interessante. Isso não quer dizer que é para a gente poder sair investindo e comprando, mas só para a gente saber que agora está existindo essa modalidade. Diferente dos CRAs, o fundo ele começa a fazer esses investimentos nessas fazendas, né, para poder ganhar valorização na carteira, tá bom?
Ponto positivo de investir numa taxa de juros decrescente é que os juros do empréstimo que o fundo fez foi pré-fixado. Então, se os juros diminuem, os juros do credor não, porque está pré-fixado. Então, o fundo consegue ter uma rentabilidade constante. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ele é um fundo multi-estratégico, vem ao longo do tempo. Conforme o fundo cresce, o capital advindo das recompras do fundo, a tendência de alocação é nas estratégias de land equity, que é comprar uma terra desvalorizada, esperar a valorização ou trabalhar nessa valorização e ganhar como capital. Diferente, né? E vou deixar para vocês verem a lista de terras que tem da modalidade de tese de investimento, só para você bater o olho aí e ver, se quiser tirar um print e estudar depois, tá bom? Para você negociar o RZTR11, você vai pagar R$ 104,93 para ele te dar um dividendo de R$ 1,40, que te dá 11% nos últimos 12 meses, com aí 34 de dividendo mensal, né, de rentabilidade. Está negociando um PV sobre o VP de 1,05, também com 5% de área, né, 5% mais caro, mas isso vai de cada investidor aí que está disposto ou não a pagar por isso, né? Tá gostando do conteúdo, acha legal, tá achando interessante eu trazer essas novidades de fim de ano? Compartilha para mim esse vídeo com quem tá começando a investir. É muito importante para mim, eu preciso fazer esse canal crescer, tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar de fundos, que é o XPSF11. Nos fundos de fundos, o interessante de você ter um fundo de fundos é você jogar a responsabilidade para o gestor daquele fundo, onde o gestor pode fazer uma coisa muito mais competente do que a gente, que é o giro da carteira do fundo imobiliário, onde ele consegue rentabilizar para nós o próprio fundo. Então, o que ele faz? Ele compra fundos imobiliários mais baratos, espera a valorização da cota, vende esse fundo, o capital que ele ganhou é convertido nos nossos dividendos. Então, esse é um dos benefícios dos fundos de fundos, além do benefício de quando você é um investidor iniciante ou você não tem tanto tempo de analisar fundo por fundo na sua carteira. Quando você investe em fundos e investe em outros fundos, você já está criando essa diversificação. Então, comprando o XPSF11, você está comprando vários pequenos fundos imobiliários. A gente tem aqui também uma rentabilidade no valor da cota positivo nos últimos 12 meses e o fundo distribui a sua carteira entre comprar outros fundos imobiliários de CRIs, de escritório, logísticos, de renda urbana, de shopping. Então ele tem uma diversificação interessante. O que eu gostei dele também é a participação dele, né, do patrimônio líquido em cada fundo não é tão grande. O maior participação é no CPTS, que é 6%. Depois a gente tem o TGAR11, depois tem ali mais para o meio com 4% o XPLG, que é de logística. A gente tem o Vino 11, então é interessante a diversificação da carteira desse fundo também, achei bacana de trazer para vocês. Dividendos ali de forma regular também, como todo fundo imobiliário faz, né? E para você comprar ele, você paga R$ 8,29, então um fundo de imobiliário de base 10, que está negociando com um desconto já 0,98, abaixo de 1,0, quer dizer que o fundo está aí com 2% de desconto, pode pagar um dividendo de 7 centavos e daí anualmente, pelo menos é o que deu nos últimos 12 meses, de 10,99% e a rentabilidade de 0,8 ao mês, uma rentabilidade bem dentro da normalidade. Então gostou desse fundo, mas quer outros fundos de fundos? Trago na tela também. A gente tem BCFF, XPSF, HFOF e o KISU11. Observa que em termos de, tá vendo? Preço sobre valor patrimonial bem equalitário entre fundos de fundos. A gente observou isso para trás aqui no vídeo com os fundos de shopping. Então todos quase no mesmo valor do preço sobre o valor patrimonial. Aqui também a gente tem os fundos de fundos sendo negociados com desconto. Todos eles. Então você vai analisar aí a carteira de cada um deles, qual é mais atrativo para você. A gente tem que dividend yield. O XPSF está um pouco maior, atrás vem o KISU, depois o HFOF e o BCFF, mas fica a critério de cada investidor analisar. Então eu quero que você entenda a PESE, que é um fundo de fundos que investe em outros fundos imobiliários, já faz essa diversificação e faz o manejo da rentabilidade do giro de ativos da carteira, tá bom? E para a gente fechar, trouxe um fundo também diferente, uma modalidade nova. Quero que você preste muita atenção aqui, tá? É um fundo
de renda urbana, um fundo de apartamento, digamos assim, muito segmentado na parte de São Paulo. Segundo os analistas do BB Investimentos, dizem que a queda da taxa de juros, recuperação do mercado de trabalho, com continuidade dos ciclos de corte de juros da Selic, né, e os estímulos aí também pela retomada dos negócios, inclusive em São Paulo, aumentou muito a procura por aluguéis, né? Então são apartamentos que são dispostos para locação, tanto de curto ou médio prazo ali para quem quiser fazer essa locação em locais estratégicos de negócios em São Paulo, perto da Faria Lima, ali, por exemplo. O fundo está negociando com um certo desconto, ou seja, a rentabilidade está negativa, porque é um fundo novo, é um fundo diferente, é um fundo que vem crescendo e ele tem 4 imóveis, ele tem 4 prédios, porém a rentabilidade dos dividendos está em apenas 1, porque os outros estão em término de construção, tá? Segundo o gestor aqui. A gente tem até 2024 para poder finalizar essas obras. E a gente pode perceber que são imóveis, pessoal, com bastante qualidade, né? São apartamentos pequenos, já mobiliados, já apartamentos que você já aluga, já tem tudo ali para você morar, como se fosse uma parte hotel, e você consegue em lugares estratégicos, né? Então você tem 4 prédios aí muito bem dispostos nas regiões ali de São Paulo, tá bom? Fica atento que é um fundo imobiliário novo, não é para você sair comprando, fica de olho nele, leia o relatório mensal e vê se combina com a sua tese de investimentos, tá? Pontos positivos é que você vai investir nele já tendo uma rentabilidade pré-definida de pelo menos 8% anualmente. Quem investe em imóveis sem ser em fundos imobiliários tende a ter uma rentabilidade entre 4% a 6%, o fundo já garante. Um dos pontos positivos também é que, além de ter os outros prédios em construção, ele tem uma renda mínima de dividendos a ser distribuída mensalmente. O Caixa já prevê essa distribuição de renda. Então, espera-se que, ao término dessa distribuição de renda mínima, os prédios já terão sido construídos e, assim, você aumenta os seus dividendos com os outros apartamentos sendo locados, digamos assim, né? Para você negociar, você vai pagar R$67. Está negociando aí com 48% de descontos, tá bom? Cuidado com esses descontos excessivos, a gente tem que ficar de olho no fundo. Paga um dividendo de 72 centavos, que dá 12,38 anual, 1,07 de rentabilidade por mês. Para você investir em todos esses fundos imobiliários, você vai gastar R$407, ou seja, com menos de R$500, você consegue investir em multipropriedades, em fundos imobiliários e ainda investir no FIAGRO para receber dividendos provindos aí do agronegócio. Então você se torna um multi-investidor com uma pequena parte ali em reais, comprando uma cotinha de cada e já começa a receber dividendos, tá? E para isso aqui a gente falou de 3 fundos imobiliários para ficar de olho em 2024 e mais um FIAGRO de bônus. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para mim, que é muito importante. Se inscreva no canal, eu preciso muito da sua inscrição. Ativa o sininho porque tem vídeo 3 vezes na semana e comente aqui qual desses fundos imobiliários e FIAGROs você gostou mais. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.